Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês tenham assistido a nossa primeira aula, né? Foi uma aula mais curtinha para ficar mais fácil a compreensão da matéria. Até porque, gente, esse tema da igualdade, eu vou deixar bem claro para vocês. Ele não é importante para os direitos humanos apenas, ele é importante para a vida de qualquer pessoa que queira trabalhar no mundo jurídico. Um advogado, uma advogada, um juiz, uma juíza que não tenha um conhecimento absoluto do direito de igualdade não consegue trabalhar com o mundo jurídico, não consegue fazer justiça, né? Então, por isso eu dividi essa aula em duas, para que vocês tenham esse tempo para estudar. Vocês viram que o material é denso, ele é denso e bastante importante, certo? Então, quem estudou, quem já viu, compreendeu bem o que significa a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. O que significa, por exemplo, um tratamento desigual para pessoas que estão em condições desiguais, certo? Então, feito isso, e já acreditando que vocês ficaram bem compreendidos, assim, nós vamos para algumas situações práticas dessa questão de igualdade e como que a Constituição trata isso, como que o ordenamento jurídico brasileiro trata isso, certo? Então, veja bem, as situações mais comuns que vocês vão se deparar, obviamente que a gente não tem condições de falar sobre tudo, porque senão eu teria que fazer um curso só sobre o princípio da igualdade, certo? Mas vamos lá. Olha só, gente, um assunto bastante debatido e a Constituição traz uma apresentação extensa sobre ele, o rol de artigos é extenso até para um assunto único, é a desigualdade entre homens e mulheres, certo? Tirando aqui todas as questões de morais que vocês acham, todas as questões de, olha, a família tem que ser constituída assim, não, o homem tem que mandar. Não me interessa o que você pensa, o que você deixa de pensar. Nós vamos aqui partir para como que a justiça vê isso, como que o ordenamento jurídico brasileiro vê isso, como que a doutrina ensina isso, certo? A doutrina jurídica, tá? Não me interessa aqui outro tipo de doutrina. Até porque, se você for escrever uma petição, uma contestação, uma peça processual, você não pode colocar achismos numa peça processual. Você não pode partir de um pressuposto de opinião numa peça processual. Então, o princípio da igualdade é fundamental que ele seja conhecido na sua forma jurídica, tá? Então, afaste a sua opinião, essa opinião você pode ter, claro, todo mundo tem a liberdade de ter a sua opinião. No entanto, quando você trabalha com o mundo jurídico, nós estamos falando juridicamente sobre o princípio da igualdade. Então, em que pese constituições anteriores, né, baseadas numa outra sociedade que a gente vivia, o homem, né, ele era tido como o provedor, ele tinha uma outra posição societária, né, que vem de sociedades mais remotas. Mulher já foi considerado coisa, né? Mulher não era considerado sequer cidadã. Faz muito pouco tempo que mulheres votam, têm o poder de votar. A nossa Constituição hoje, ela traz, por exemplo, no artigo 3º, lá no inciso 4º, como um objetivo fundamental da República do Brasil, a promoção do bem de todos, ou seja, todos os cidadãos brasileiros ou os estrangeiros que residem no país, o Estado brasileiro, a República Federativa Brasileira, tem que promover o bem de todo como um objetivo fundamental. E aí ele traz, que é sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e de qualquer outra forma de discriminação, certo? Então, é objetivo da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, retirando da sociedade brasileira os preconceitos.
certo? Então, veja bem, em relação à diferença entre homens e mulheres, a Constituição ainda traz, lá nos direitos sociais, por exemplo, nos direitos dos trabalhadores, ela traz lá no artigo 7º a proibição de diferença de salário quando as pessoas têm a mesma função, inclusive por motivo de sexo. Também é outra forma de proteger mulher, de proteger também a pessoa mais jovem, né? Que geralmente, às vezes, coloca o jovem ali para fazer um trabalho de uma o mesmo trabalho de uma pessoa mais experiente, mas paga menos porque o jovem se sujeita, porque senão ele não arruma emprego, né? Às vezes também esse artigo 7º ele traz também a vedação de se discriminar por cor, por estado civil. Por que a Constituição traz isso? A Constituição traz isso porque isso ainda existe na nossa sociedade. E há umas décadas atrás, isso não era nem velado como é hoje. Hoje, esse tipo de discriminação, ele é velado. Por quê? Porque existe lei, existe a legislação constitucional, existe lei penal que veda, que proíbe isso, inclusive lei penal que constitui isso como um crime. Então, hoje é velado, mas as pesquisas, elas demonstram que mulher ganha bem menos. Inclusive, permitido, por exemplo, que as mulheres, é permitido e é desejado que as mulheres tenham certos privilégios no trabalho. Por quê? A mulher ainda ela tem a questão do trabalho doméstico, da criação do filho, que todo mundo sabe que a parte mais pesada do trabalho doméstico, a parte mais pesada da criação de filho, ela fica para a mulher. E quem, por exemplo, que abre mão, às vezes, de construir uma carreira, que abre mão, que deixa para depois a sua vida, é sempre a mulher. O homem sempre fica nesse privilégio de provedor da família, mas ele tem muito mais chances de crescer profissionalmente. A Constituição, ela veda isso. Por quê? Porque reconhece. Aí alguns vão dizer: ah, mas na minha casa, meu pai e minha mãe trabalham igual. Meu pai ajudou, minha mãe. O pai não tem que ajudar, o pai é parte na criação dos filhos. Então a mulher, ela não precisa de uma ajuda, ela precisa que o homem cumpra o papel de pai, certo? Porque a questão do trabalho doméstico, pode ser que em uma ou outra família isso seja equilibrado. Pode ser que numa ou noutra família a mulher tenha se desenvolvido. Quando a gente fala o trabalho mais pesado fica para a mulher, nós estamos falando numa questão estatística que é o que acontece na grande maioria das famílias, na grande maioria dos lares brasileiros, o serviço pior ele fica para a mulher, ou seja, ela trabalha fora e depois ela ainda chega em casa e ela tem serviço doméstico, nos finais de semana ela tem serviço doméstico, então a carreira dela sempre fica para depois e é mais prejudicada. Então vocês lembram quando a gente fala existe a igualdade na lei e existe a igualdade perante a lei. Então proteger mulheres é desejado, inclusive por conta dessas situações, e para reparar essa discriminação histórica que existe na sociedade em relação às mulheres, né? As mulheres há um tempo, para poder trabalhar, há pouco tempo atrás, elas precisavam, por exemplo, da permissão dos seus esposos. E se o cônjuge dizia que não, a mulher tinha que ficar dentro de casa. Por exemplo, a mulher às vezes apanhava e ela não conseguia sequer fazer uma denúncia. Nós ainda estamos nessa questão da violência, nós ainda estamos vivendo numa sociedade bastante atrasada, né? Então,
Para completar ainda, a Constituição traz na seção de Direitos e Garantias Fundamentais, lá no artigo 5º, no inciso 1º, que os homens e as mulheres, eles são iguais em direitos e também em obrigações, nos termos da Constituição. Então, isso tudo que a gente estudou aí em relação à Constituição, aquilo que a Constituição traz, é exatamente isso. Então, por exemplo, isso que a gente estava falando, é a igualdade perante a lei. Então, a mulher tem suas obrigações, mas veja bem, você tem que compreender o terceiro turno que a grande maioria das mulheres fazem. Por exemplo, cuidar de filho, cuidar de família. Aí vai vir aquele que vai falar assim: ah, mas eu conheço muita mulher que não faz serviço de casa. Não, você conhece muita, mas você tem que trabalhar com estatística, como é a sociedade brasileira, como é a maioria da sociedade brasileira. E é assim que o legislador, é dessa forma que o legislador deve avaliar uma sociedade, não por uma opinião, por outra opinião, as pessoas que ele conhece, as pessoas que o legislador conhece, pouco importa. Tem que se trabalhar com estatística, tem que se trabalhar observando a desigualdade de gênero que existe na sociedade brasileira, certo? Então, assim, gente, passou da hora da gente parar de ter uma fala voltada para a opinião pessoal, para a opinião das pessoas. Como é que dizem as estatísticas? O que falam as estatísticas? A sociedade brasileira é uma sociedade que ainda pune muito as mulheres, seja com feminicídio, seja com violência doméstica, seja com violência no trabalho. Essa violência pode ser psicológica, quando um chefe diminui uma empregada, né? Geralmente, isso ainda é um resquício, né, de uma sociedade antiga, de uma sociedade medieval, que a mulher não tinha espaço para existir como ser humano, para existir como pessoa, inclusive a dignidade da mulher não era sequer considerada, certo? E além disso, a nova Constituição também, ela trouxe a questão dos deveres também dessa mulher com a sociedade conjugal, né? Então, dizendo que tanto os direitos como os deveres relacionados à sociedade conjugal entre o homem e a mulher, eles devem ser exercidos igualmente. Obviamente, gente, obviamente, que não é uma divisão, olha, eu entro com 10, eu entro com 10. Não, é uma divisão em tudo. Por exemplo, não tem problema nenhum que a mulher, por exemplo, não trabalhe, mas ela, da mesma forma, ela assume responsabilidades com a criação de filhos, ela assume responsabilidade com a administração do lar, não tem problema nenhum. Se a família tem condições de que a mulher não trabalhe, fique em casa, e a família deseja isso, e a mulher deseja isso, ok, tudo bem, certo? Então, o juiz, ele deve estar bem preparado para observar uma outra igualdade, que é a igualdade jurisdicional, de perceber ali naquele caso concreto a situação que desiguala as pessoas que estão, às vezes, numa lide, né? Então, essa igualdade jurisdicional, ela é vista tanto pelo prisma do legislador como do aplicador da lei. Então, por exemplo, o legislador, ele não pode editar leis que vão possibilitar um tratamento desigual numa situação que seja igual, ou um tratamento igual numa situação que seja desigual por parte da justiça, né? E também o juiz, ele não pode tratar de forma diferente uma situação que seja igual. Por exemplo, uma pessoa vai lá num juizado especial reclamar de uma conta abusiva de telefone,
certo? Ele não pode, dependendo da pessoa, dependendo da condição do advogado, que a pessoa contratou um super escritório de advocacia, olha, aqui não, fez uma peça processual maravilhosa, o advogado é bom, tá, então aqui eu vou resolver desse jeito. Aí ali aquele outro que entrou pela justiça pela defensoria, não reuniu tanta prova, mas o caso concreto demonstrava que a situação era a mesma, aí ele decide de outro jeito. Não. Então, o juiz, quando ele aplica a lei, ele não pode tratar de forma diferente caso que seja situação igual ou então uma situação semelhante, né? E o legislador, ele não pode editar leis que favoreçam esse aumento da desigualdade. Pelo contrário, né, as leis devem ser, as leis devem favorecer a questão, a evolução da igualdade dentro da sociedade, certo? Então, gente, outra situação, por exemplo, na questão jurisdicional, é que o ordenamento jurídico brasileiro, ele veda o juízo de exceção, certo? Então, ou seja, não vai ter um juiz que vai ser determinado para aquele juiz vai determinar para aquele caso, né? Então, o que essa vedação ao juiz de exceção, né? Ela vai caracterizar o que? O juiz natural, certo? Todas as pessoas, se vocês observarem bem, isso que a Constituição fala hoje como igualdade, a gente estudou lá na Carta Magna de 1215 do rei João Sem Terra, que esses pedidos começaram a ser feitos desde lá. Desde lá, porque por isso que é importante o estudo dos documentos históricos, para vocês verem uma característica fundamental dos direitos humanos, que é a sua historicidade. Né? Então, quando você pega lá a Carta Magna de 1215 do rei João Sem Terra, vocês vão ver que já essa vedação ao juízo de exceção já tem seu nascedouro lá, tá? Se bem que existem outras situações na história que já se viam essa necessidade de um juiz natural, ou seja, não pode constituir um juiz para aquela determinada situação, porque todo tribunal ele tem que ser independente, o juiz tem que ser imparcial, certo? Eu posso detestar aquela pessoa que vai ser julgada. Eu posso desejar que aquela pessoa seja condenada, mas eu estou simplesmente do lado de um sistema judiciário doente. Quando eu desejo que as coisas sejam feitas de forma desiguais para condenar uma pessoa que eu não quero, eu estou favorecendo um sistema judiciário apodrecido, certo? É muito importante que a gente mantenha, às vezes, a nossa sanidade jurídica quando a gente vai falar sobre uma determinada situação, independente se a gente gosta ou não da pessoa que está sendo julgada. Tá? Eu estou falando isso relacionado à condenação do Lula. Eu aconselho a todo estudante de direito a ler os votos dos ministros do STF e não ficar de conversinha ali de boteco, porque esse fulano solta bandido. Para. Leiam os votos e tirem dali as suas próprias conclusões jurídicas, beleza? Outra questão da igualdade jurisdicional, gente, que é muito importante que a gente discuta num país com tanta desigualdade, com tanta miséria como é o Brasil, é a questão do acesso à justiça. Por quê? A maioria do nosso povo é um povo pobre, que não tem acesso igual à justiça. A justiça está lá, portas abertas para todo mundo, mas é muito diferente a situação de uma pessoa que tem dinheiro para pagar uma banca de advogados e de uma pessoa que sequer sabe reconhecer que ela tem aquele direito.
ou quem procurar, certo? Quando ela tem um direito. Por isso que é bastante importante também que vocês conheçam todo o trâmite da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como que faz para sua ação chegar até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então, tudo isso que a gente estudou até agora tem uma interligação com tudo que vocês vão fazer na vida toda, certo? Então, assim, quando a gente fala de um país de pessoas muito pobres, como é o Brasil, a gente tem que pensar sempre na questão do acesso à justiça dessas pessoas, certo? A desigualdade que existe quando duas pessoas estão em lide, certo? Quando duas pessoas estão em lide em situações em que uma pessoa está absurdamente mais desfavorecida que a outra, beleza? Outra questão bastante discutida no direito brasileiro, e essa vocês vão compreender bastante depois que vocês fizerem direito tributário, né? Que é a igualdade perante a tributação. Bom, quando a gente fala de tributação, tributo é uma espécie de tributo, né? Porque tributo é o genérico, mas, por exemplo, o imposto é uma espécie de tributo, dentre outras, né? Então, o Brasil é um país que tributa mal. No Brasil, os mais tributados, gente, são as pessoas que têm menos condições. Por quê? Porque o Brasil tributa muito o consumo, certo? E o Brasil, ele não tributa grandes fortunas, embora esteja na Constituição a previsão para tributação das grandes fortunas, certo? Mas não, o Brasil tributa muito o consumo. Então, o que é essa igualdade nessa tributação? Nessa questão da tributação. O que é essa igualdade perante a tributação? A igualdade perante a tributação é o seguinte: por exemplo, se eu ganho 10 mil reais, eu vou comprar um pacote de arroz, né? E esse pacote de arroz, ele custa ali 100 reais, né? Eu só tô falando isso assim para a gente ter um parâmetro para eu explicar para vocês o que é essa igualdade, tá? Então, olha só, esse pacote de arroz custa 100 reais. Se eu ganho 10 mil reais, eu tô falando de 1% daquilo que eu ganho, certo? Então, tá bom. Aí, uma outra pessoa que ganha R$ 1.000, ela vai comprar esse mesmo pacote de arroz por 100 reais. Aí a gente já está falando de 10% do salário daquela pessoa. Então, quando você tributa muito o consumo, como é o caso do Brasil, quem é que está pagando mais imposto? Eu comprei o mesmo produto que uma pessoa que ganha R$ 1.000. Eu comprei o mesmo produto, só que eu dei daquilo que eu ganho 1%. E a outra pessoa deu 10% do que ela ganha. Eu estou falando de igualdade em tributação? Uma desigualdade absurda, né? Então veja bem, o princípio da igualdade tributária, vocês vão estudar quando vocês fizerem direito tributário, mas eu só trouxe aqui uma ideia para vocês daquilo que seja, tá? E essa igualdade, gente, a lei penal trata dessa desigualdade, certo? Então, por exemplo, o Brasil hoje é um país que a lei penal, ela geralmente atinge aquelas pessoas mais desfavorecidas, aquelas pessoas que não têm dinheiro. Bom, desde o princípio eu falei, olha, o Brasil é um país muito desigual. E cabe a vocês que são jovens a trabalhar para reduzir, né? Porque acabar talvez seja até impossível, mas reduzir a desigualdade, né? Por quê? Porque a desigualdade real entre as pessoas acaba por condicionar esse tratamento desigual, certo? Porque existe muita desigualdade no nosso país. E a nossa forma de sociedade, ou seja, a nossa Constituição, ela fala que a gente
tem que ser igual, sem sermos distinguidos de qualquer forma. Então, igualdade sem distinção de qualquer natureza. Então, a nossa Constituição, ela proíbe distinção de sexo, de orientação sexual. O que é isso, gente? Qualquer pessoa, ela pode ter a sua orientação sexual, a orientação sexual que ela quiser, tá? E a lei tem previsão penal para punir esse preconceito e essa discriminação, inclusive a própria Constituição. Então, não pode ter uma lei que proíba as pessoas de terem a orientação sexual. Baseado nisso, hoje o SUS até realiza cirurgias de mudança de sexo. Por isso que o ordenamento jurídico brasileiro permite que pessoas do mesmo sexo casem, permite que pessoas do mesmo sexo adotem crianças, certo? Então, veja bem, por mais que você, às vezes, tenha ali a sua orientação religiosa, que você tenha as suas crenças, os seus valores, ninguém está falando que é para você mudar aquilo que você pensa, que é para você mudar aquilo que você acredita. No entanto, é fundamental que todas as pessoas se respeitem, é fundamental que todas as pessoas respeitem a orientação sexual, a cor, a origem, né? Então, por exemplo, o nosso país é um país que aceita refugiados, então as pessoas de qualquer raça, nós devemos existir enquanto uma sociedade que se tolera. Qualquer pessoa pode ter a religião que ela quiser, seja candomblé, seja espírita. Eu não preciso mudar a minha forma, eu só preciso respeitar. As pessoas dentro da sociedade só precisam respeitar. Então, outra coisa também que na sociedade não pode ter distinção, que eu já falei, a relação de emprego, por exemplo, recusar uma pessoa porque a pessoa é mais velha, ou então pagar menos para uma pessoa porque aquela pessoa é mais jovem, essas distinções que são feitas no trabalho, as crenças religiosas, as convicções filosóficas, as convicções políticas das pessoas, isso não pode ser motivo de preconceito dentro de uma sociedade. Discriminação na nossa sociedade, ela é inconstitucional e fora que é ilegal. Então, são passíveis, sim, de serem penalizadas, se não me falha a memória, tem prisão de até 5 anos, né? A gente tinha a lei Afonso Arinos, que foi revogada, e hoje tem uma lei, a lei 7.716, é uma lei de 1989, que ela vem para punir essa questão de preconceito de raça, de cor, de religião, tá certo? Então, veja bem, finalizo aqui. Infelizmente, é um assunto bastante abrangente que a gente poderia, dentro de uma sala de aula, trabalhar, desenvolver algum trabalho para vocês poderem fixar isso, mas eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo que eu enviei para vocês, até porque na próxima aula, a gente começa a falar sobre o que seja liberdade dentro desse contexto de direitos humanos. Compreendendo a igualdade, vocês já têm um outro passo para a gente chegar até a questão da liberdade e depois compreender os direitos de fraternidade. Tá certo? Então, desejo que vocês tenham uma boa noite, que vocês aproveitem bem essa aula, e essa aula só vai ser aproveitada se vocês lerem a parte do capítulo, o capítulo que eu mandei para vocês, com bastante atenção, que vocês desenvolvam questionamentos, tragam questionamento para o grupo de WhatsApp, para a gente poder conversar, tá? Uma boa noite, com muito carinho, um grande abraço. Tchau! Nossa.